E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje nós estamos trazendo o terceiro vídeo da nossa série Montando o Mood Board. Primeiro eu vou só dar uma explicada para vocês o que é o Mood Board. É como se fosse um mural que você coloca nesse mural tudo que vai ser colocado dentro do seu ambiente. Muita gente faz isso de forma virtual, o que ajuda um pouco, só que é um pouco preocupante porque você não consegue ver a textura, não consegue ter a noção real da cor. E quando você faz uma sobreposição virtualmente, você acaba não conseguindo ter o elemento real dessa combinação. Quando você monta um mood board desse, com as peças reais, com os acabamentos reais, você consegue fazer a combinação perfeita e ver, puxa, isso vai combinar com isso. Por isso que é muito interessante. E nesse vídeo nós montamos um mood board neutro. Se você quiser ver o que eu preparei, vem comigo e roda a vinheta. Antes da gente entrar no vídeo, eu já queria fazer aquele pedido que é muito especial, que é o seu like e a sua inscrição aqui no nosso canal. São mais de 350 vídeos com muitas dicas sobre reforma, decoração, construção, sobre projetos de interiores, projetos de móveis planejados. Está sensacional, viu? Vale muito a pena a sua inscrição. Nós já fizemos aqui no canal, né, uma série de vídeos falando sobre combinações de MDF, só que a gente pegava dois MDFs e combinava, e já fizemos também sobre combinação de pedra com MDF. Porém, o intuito de fazer uma combinação de mood board é ir além só de pedra e MDF. É pegar todos os possíveis elementos presentes no ambiente e colocar para ver essa harmonização. Por isso que é muito importante você que contratou um arquiteto, você que está contratando uma loja de móveis planejados, de revestimento, de pedra, para essa pessoa tentar te ajudar nessa montagem de mood board que vai ser muito importante para você. Se você perdeu um dos nossos dois últimos vídeos, nós já montamos um mood board sobre paleta cinza e também sobre paleta bege. Então se você quiser dar uma conferida, clica aqui no card acima para você não perder. E agora vamos explicar um pouquinho desse mood board que eu preparei para você. Quando a gente fala de um mood board de uma paleta de cor neutra, quer dizer o quê? A gente tentar manter sempre a mesma tonalidade do ambiente dentro de uma linha homogênea, sem destacar muito para cima ou destacar muito para baixo. O intuito é ter menos contrastes, é você estar num ambiente no qual você consegue assim, não tem tanta discrepância de transição de material para outro, de tonalidade para outra, entende? Um pouco, né, um estilo arquitetônico que eu me inspirei para estar fazendo isso foi um pouco do minimalismo e do escandinavo, né, no qual o escandinavo e o minimalismo eles se conversam muito, têm pequenas nuances. Foi nesses estilos de projeto arquitetônico que eu me inspirei para fazer isso aqui para vocês. Inclusive, nós já temos aqui no nosso canal uma série falando de estilos de projeto. A gente fala do industrial, do moderno, do clássico, do provençal, do minimalista, tá muito bacana, tá completíssimo. Vou deixar aqui em cima também no card para você dar uma olhadinha aí nesses estilos de projeto. Mas vamos falar aqui agora do mood board, o que eu preparei. Primeiro ponto, a base desse mood board. A base desse mood board eu usei o Alba, que é uma linha assim, é um tonzinho acima do branco, então eu não quis trabalhar no branco efetivamente, mas também não quis subir muito o tom da base utilizada. Então eu trabalhei o Alba. Para fazer uma composição no Alba, eu trouxe o MDF Ibiza. O MDF Ibiza, ele é um MDF bem claro, sabe, que compõe muito bem com o MDF Alba e vai trazer uma certa naturalidade para esse ambiente. Fiz aqui duas opções de você estar considerando pedras no seu ambiente, seja às vezes um banheiro, seja uma cozinha. Essa primeira possibilidade, né, ela já tem umas nuances, né, de marmorizados, então você acaba vendo algumas nuances um pouco mais escuras, mas isso acaba trazendo trazendo um pouco mais de naturalidade por conta desses veios, então acaba sendo uma questão. Porém, o que eu trouxe aqui de indicação para o revestimento é um revestimento mais neutro, que você vê que com o Alba ele é praticamente o mesmo tom, porém, quando a gente linka com esse, eu não quis trazer mais uma textura diferente, eu não quis trazer mais uma nuance diferente, porque esse aqui já tem as suas nuances e as suas marcações. Então, o meu intuito com esse revestimento é ter trazido realmente uma pegada mais neutra ali para fazer esse balanço. Então, esse seria o revestimento que eu considerei. Opções de piso, eu trouxe duas opções. A primeira delas, um piso madeirado, caso você esteja utilizando pouco Ibiza,
né, para não ter muito contraste, então trouxe um vinílico aqui no madeirado, mas uma outra opção também é você trabalhar com um porcelanato, né, também marmorizado. Então vale muito a pena você pensar sobre essa possibilidade, sempre levando em consideração para uma coisa não brigar com a outra. A pedra que já tem a textura marmorizada não brigar com o piso com textura marmorizada, tá certo? Nessa opção aqui que eu trabalhei, né, que eu trouxe aqui para vocês, eu coloquei um tecido, né, de poltronas e cadeiras no buclé, que ele acaba sendo muito interessante. Ele é um trabalho assim bem artesanal, sabe, remete muito uma naturalidade, a natureza, né, principalmente por parecer uma lã de ovelha, mas não é, viu pessoal, é importante citar isso, mas ele lembra bastante, então traz esse elemento natural. E também trouxe aqui uma composição com uma madeira em tom médio, tá, então essa que seria o intuito aqui do nosso moodboard, tá. Desse outro lado, aqui eu já trouxe uma pedra clara, uma pedra branca, neutra, básica, sem nenhum tipo de veio ou nuance. Então aqui a gente já trabalhou uma coisa realmente ainda mais neutra do que o marmorizado. E quando a gente trabalha com esse tipo de tom, a gente tem a possibilidade de trabalhar um revestimento um pouco mais trabalhado, mas ainda assim com o fundo bem clarinho e só um detalhezinho no revestimento. Então você percebe que isso aqui combina muito bem. Se eu entro com esse revestimento, por exemplo, né, nessa outra opção, você vê que vai carregar muito, porque você já tem uma nuance aqui e uma nuance aqui. Então por isso que o intuito é, quando a pedra é marcada, trabalhar com revestimento liso, ou quando a pedra é lisa, trabalhar com revestimento marcado. Por isso que o intuito, né, seria trabalhar com esse tipo de revestimento aqui. Numa possibilidade dessa, trouxe aqui a possibilidade da gente estar trabalhando com um tauari no piso, entendeu? Também como uma possibilidade. Além do tauari, você também pode estar colocando esse outro revestimento, né, porcelanato que eu trouxe na outra opção, mas aqui também ele entra bem porque a pedra não vai ter nuance, e a única nuance que você tem no revestimento, mas não é marmorizado, então não vai brigar em nada. Então essa acaba sendo também uma possibilidade bastante interessante para você estar colocando nessa outra opção aqui. Nesse lado aqui, né, também como aqui você tem nuance, eu trouxe um acabamento de tecido mais básico, mas realmente é neutro. Aqui, como a pedra é neutra, isso aqui é neutro, eu já trouxe uma possibilidade de você trazer um couro, né? Também traz a naturalidade, mas um couro um pouco mais escurecido, fazendo contrapontos com tecidos mais claros, mantendo também uma tonalidade, né, uma madeira mais em tom médio, combinando com toda a paleta, entendeu? Então você tem essa possibilidade. O que eu acho muito interessante é que numa composição de paleta como essa, elementos naturais, elementos que traz, né, as coisas artesanais, elas entram muito bem, como por exemplo esse tapete, entende? Olha só esse tapete, como ele fica muito bonito, ele que é traçado à mão, linha a linha, então ele traz um elemento mais rústico do artesanal para essa composição que fica muito bacana, tanto desse lado, quanto também, né, deixa eu colocar assim, desse lado, entende? Então você tem também uma combinação muito interessante de tapete aqui para vocês estarem colocando. O que eu preparei de vidros aqui? Vidros eu trouxe as mesmas opções para essas duas possibilidades. A primeira delas, o neutro discreto, que é um vidro um cinzinho assim, na verdade é um begezinho bem clarinho, por isso que ele é neutro discreto, sabe? Ele entra muito bem com o alba, é praticamente o mesmo tom do alba, só que tem um reflexo do vidro. Então esse aqui acaba sendo um vidro opaco muito interessante, que combina muito com toda a paleta. Agora, se você quiser uma coisa mais leve, eu traria a possibilidade de você trabalhar o acidato incolor. O acidato, você pode perceber, ó, ele tem essa questão de não ser totalmente translúcido, mas ele também não é opaco, então você consegue ver um pouco o que tem dentro. Então, às vezes, para uma cristaleira, às vezes para um ambiente que você quer mostrar uma leveza maior, mas não quer mostrar o que está dentro, então esse acaba sendo uma opção muito interessante. Além de que também você consegue estar trazendo elementos mais naturais, como aqui, por exemplo, arranjos, né, de um material que lembra muito a pedra, né, você tem esses sulcos, você tem esses buracos de como se fosse uma pedra, então esse tipo de elemento entra bem, até mesmo essa outra decoração que também é uma decoração que lembra pedra, você também acaba tendo, né, uma composição muito bonita, até mesmo vidro, você vir com combinações com vidro, né, para essas duas combinações entra muito bem, e a paleta de cor você tem uma possibilidade
variedade muito grande. Aqui a gente tem uma composição de cor um pouco mais pro cinza, aqui um pouco mais pro bege, tons terrosos, entra super bem. Olha só que fofo esse arranjo, né? Tanto pelo fato de ser um arranjo de barro, a tonalidade, o verde. Então assim, você tem muitas possibilidades de estar se trabalhando. E obviamente, nesse tipo de paleta, nessa preparação, você entrar com verde vai ficar muito bacana. Plantas, pequeno porte, médio porte, grande porte, certamente você vai estar introduzindo mais naturalidade para esse tipo de paleta, que é o que o estilo escandinavo, por exemplo, prega, né? Você trazer muitos elementos naturais para dentro do ambiente. Então isso aqui acaba sendo uma composição de paleta neutra muito interessante. E vocês em casa, gostaram disso que eu preparei para vocês? Eu quero saber o que vocês colocariam de novo, o que vocês trocariam, deixa aqui embaixo, eu quero muito interagir com vocês. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho. Se inscreve aqui no canal, tem vídeo toda semana. E também nos acompanha nas nossas outras redes sociais, Facebook, Pinterest, Instagram, todos os links vão estar aqui embaixo, viu? E se você perdeu alguns dos nossos outros vídeos dessa série montando o moodboard, eu vou deixar aqui em cima no card para você assistir que tá sensacional. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fechou. Take it, take it, take it. O quê?